Bom dia, nono ano. Tudo bem? Começamos mais uma semana, né? Pedindo a Deus que Ele nos proteja, que Ele nos abençoe com coisas boas. E como a prof sempre falou para vocês, né? Quem é meu aluno aí há 4 anos, né? O 4º ano, já sabe, né? Que Deus conforte o nosso coração para as coisas não tão boas que possam nos acontecer, né? Porque a nossa vontade é diferente da vontade de Deus, né? Deus tem o seu tempo, o seu poder, o seu limite, né? Que está acima de nós. Então, se é algo não tão bom a nos acontecer, né? Que Ele nos conforte, que Ele nos faz a gente perceber que aquilo sim era importante, que era um momento para a gente refletir, né? Sobre as nossas ações, sobre as nossas atitudes, que foi para o nosso bem, né? E não nos revoltarmos em relação às coisas negativas. Amém? Que assim seja. Pessoal, hoje nós vamos então encerrar o capítulo 18, O Mundo Dividido Após a Segunda Guerra Mundial, página 86 a 111. E hoje nós vamos falar sobre 2 casos específicos, aí, não tão específico, né? Mas assim, 2 exemplos de independência depois da Segunda Guerra. Dois casos, né, da África, que fala sobre Angola e Moçambique. Tá? Então, nessas últimas aulas, a gente vem falando sobre essa Guerra Fria, sobre a interferência dessa ideologia da Guerra Fria aí, né, sobre as ações tanto dos Estados Unidos quanto da União Soviética em outros locais, né? Nós vimos que depois da Segunda Guerra, então as metrópoles elas estão desgastadas, estão em crise financeira, passando por dificuldades. E isso facilitou ainda mais isso ainda deu mais estímulo, digamos assim, às suas colônias para tentar a sua independência, tá? Então, Angola e Moçambique, elas eram colônias portuguesas, já desde o século XVI, lá no período das grandes navegações. E quando Antônio Salazar assumiu o poder em 1932, ele impôs um regime de controle econômico e repressão política, tanto em Portugal, né, criando o salazarismo, quanto nas suas colônias. Então, foi um carinha aí, um ditador sem, né, um pouquinho austero, acho que é austero, né? E a crise econômica, então, que ele passa a viver na Segunda Guerra, vai levar esse regime a aumentar ainda mais a exploração, né, das suas colônias. E era bem no momento em que essas colônias estão se sentindo fortalecidas para lutar pela sua independência. Uma das coisas que incentivou essas colônias africanas a lutar, né, algo que gerou assim esse sentimento de liberdade e tal, foi um movimento conhecido como pan-africanismo. Esse pan-africanismo é uma ideologia, digamos assim, um sentimento que surgiu entre os afrodescendentes que viviam nos Estados Unidos e na América Central, já no início lá do século XX. Qual era a ideia deles? Eles defendiam, entre outras coisas, né, a união de todos os povos africanos para a sua libertação. Ou seja, que eles deveriam se unir, né, para se libertar das metrópoles. Então, foi inspirado nesse pan-africanismo, né, por outras independências que estavam fervilhando aí no continente africano, que grupos políticos e guerrilheiros começam, né,
a se formar, tanto em Angola quanto em Moçambique. Então, esses grupos guerrilheiros, na verdade, eles não estavam só interessados em se tornar independentes, né? Mas o poder que eles poderiam ter após a independência, tá? Então, assim, quando as colônias foram divididas lá no início, né, entre as potências europeias, não se levou muito em consideração as etnias, né, as famílias, os grupos que se conviviam. Houve, digamos assim, uma retaliação aleatória. E isso fez com que, né, dentro de uma mesma colônia, diversos povos foram obrigados a conviver entre si. Então, isso já deixou, né, algumas rusgas aí. Então, o processo de independência muitas vezes era ligado à violência também. Porque quando eu falo para vocês, surgiu esse grupo de guerrilheiros, né, tanto em Angola como Moçambique. Mas talvez não eram coesos àquela opinião. Por quê? Porque tinham etnias diferentes dentro de um mesmo espaço, tá? Então, eles ainda tinham que enfrentar essa dificuldade, né? Seguir ainda esse problema, digamos aí, tá? Aí, quando eles percebem, né? Todo mundo está se tornando independente e tal, esses guerrilheiros, pensando no que eles poderiam ganhar com a independência, né? Óbvio, poder político, eles começam a se aliar, então, ou aos Estados Unidos, né? Ou a URSS, tá? Então, a partir de 1960, ocorreram guerras sangrentas entre os próprios colonizados, isso que eu falei para vocês agora há pouco, né? Como que eu vou dizer? Desse não respeito pelas ideologias, pelos costumes, pela própria etnia, pela própria religião e tal, né? E aí, isso incentivou ainda mais a polarização naquela época, ou seja, um ser capitalista, outro ser socialista, uns estar aliados aos Estados Unidos, outros à União Soviética. Tá? E aí, uma outra coisa que acontece nesse período, isso era a partir de 1960. Em 1970, o Salazar, tá, o Antônio Salazar, falece. E, né, eles mantêm a ditadura. Essa ditadura é seguida, acho que pelo sobrinho dele, acho que é pelo sobrinho, tá? E aí eles começam a negociar, então, com as suas colônias que estavam vivendo um caos político e econômico, tá? Então, ele vai começar a negociar. Mas, nesse período, as pessoas também estão indo para as ruas, tá? Lá na Espanha, lá em Portugal, querendo o fim desse salazarismo, então, dessa ditadura salazarista. E o que vai acontecer? Em 1974, vai acontecer a Revolução dos Cravos. A Revolução dos Cravos, a Revolta dos Cravos, né? Que vai por fim, então, ao sistema salazarista. Ela ficou conhecida por esse nome, né? Não foi um evento, como eu vou dizer, de violento e tal. Né? Algumas pesquisas mostram que ocorreram somente 4 mortes. Mas ela acaba recebendo esse nome, digamos assim, né? Associado a cravos que os soldados recebiam após esse golpe militar, tá? Que então coloca fim a 41 anos de ditadura salazarista, tá?
Então, o prof falou, por causa dos cravos lá, né? Então, algumas pesquisas vão mostrar que floristas, né, começaram a oferecer cravos, então, para esses soldados, flores, então, no caso, cravos, né, por isso a Revolução dos Cravos. E outras versões afirmam que foi uma mulher que estava voltando do seu trabalho e tal, que começou a entregar flores para os soldados, e esses soldados colocaram essas flores nos canos dos fuzis. Tá? E as pessoas então saíram para as ruas comemorando, né, esse golpe militar aí, esse fim, né, dessa ditadura. E por isso que o cravo então virou o símbolo dessa revolução. Tá? Na Espanha, até hoje, o dia 25 de abril é comemorado como Dia da Liberdade. Aqui no Brasil, quem era contra a ditadura militar, então acaba se empolgando com essa situação, né? Se lá teve fim o regime militar, então talvez isso seria possível aqui no Brasil também. Até artista brasileiro, né, o Chico Buarque, escreve uma música, Tanto Mar, que é homenagem então a essa Revolução dos Cravos. Tá? Quem tiver interesse pode pesquisar aí na internet. Lógico, né? Ela não é uma música no estilo de hoje em dia, né? Não tem nada a ver com hoje em dia. Mas quem tiver interesse pode buscar lá, né? A música Chico Buarque, Tanto Mar, que vai estar falando, vai estar relacionado a essa Revolução dos Cravos. Óbvio que a música não está abertamente falando sobre a Revolução dos Cravos, visto que se vive, né, o período do regime militar, e aí existia muita censura, né, como a gente vai ver depois mais para frente no nosso conteúdo. Mas voltando, né, para falar agora de Portugal, mas voltando, tá? 2 exemplos na África, Angola e Moçambique. Aí, nessa situação, nesse contexto aí, né, 25 de abril de 1974, então, que ocorre esse fim do salazarismo em Portugal. Um tempo depois, 1975, Angola e Moçambique, então, vão aproveitar essa deixa ou esse enfraquecimento aí e vão declarar as suas independências. Óbvio que, né, essa independência não é uma independência, né, total, digamos assim. Até hoje em dia ainda os países passam por dificuldades, né? Eles ainda continuam sendo explorados por outros países e tal, né? Mas de forma geral, né, houve sim um benefício, digamos assim, em relação, nem que fosse pelo fato, por exemplo, de não serem mais explorados pelos mesmos países, né? E a gente vai ver que então os europeus eles se retiraram, né, oficialmente, mas na verdade as potências estrangeiras é que mudaram ao longo dos anos, né? Então hoje se tem naquele período, ou eles estavam nas mãos, né, dos soviéticos ou dos norte-americanos, e mais recentemente, então, eles estão nas mãos dos chineses. Ou seja, a dependência econômica da África nunca chegou ao fim. Apesar da independência desses 2 casos, né, aproveitando esse problema na sua metrópole, eles nunca deixaram de ter uma dependência econômica. Ok, pessoal? Até mais, até depois no nosso chat, daí a gente resolve os exercícios. Até!